E o Muito nosso triste. lazer, né? A nossa diversão. Era muito diferente, Diferente, né? A forma como a gente se divertia, né? Eu lembro que teve uma época que eu estudava de manhã, então a aula ia até 11h30, e eu vinha a pé da escola para casa. A escola era longe, era uma bela de uma caminhada até em casa, mas também vinha direto para casa, não ficava parando por aí de aglomeração, de conversinha, nada. Saía da escola direto para casa. Mas como chegava em casa assim um pouquinho antes do meio-dia, talvez 10 minutos, 15 minutos antes do meio-dia, já soltava a mochila e já ia brincar. Porque tinha os alunos que estudavam à tarde e estavam brincando ainda, né? Os meus coleguinhas da rua, entendeu? Então chegava, já ia brincar. Aí daqui a pouco a mãe chamava para almoçar. Então a gente brincava muito na rua, brincadeiras de rua. Futebol na rua, polícia ladrão, esconde-esconde. E brincava de taco, né? No Paraná chama de bete, né? Ali em Santa Catarina é taco, né? Tá. Não sei se vocês conhecem a brincadeira de taco, mas enfim, brincava muito, fazia torneios, fazia campeonatos, fazia tudo quanto é tipo de brincadeira, sempre na rua. A gente né? fechava a rua, a nossa rua era bem no final, né, do loteamento, lá em Itajaí, o Abdon Foz, era no final e tinha o rio, né? Hoje em dia tem uma ponte ali, e a Wilson Kleinobing, e é muito movimentada ali, então não tem mais final, assim, né? Mas a gente morava na rua Aracaju, que era quase final ali, chegava, logo tinha o rio, e a gente fechava a rua com uma rede de vôlei e já fazia campeonatos de vôlei. Então ficava assim, às vezes, o final de semana inteiro a rua interditada, mas aí vinha o carro, a gente levantava a rede, assim, para o carro passar e tal. Era tudo muito diferente, As né? ruas e a gente também, ficava na rua, né? Geralmente eram ruas de barro, né? E os carros também não passavam ali a grande velocidade, né? Então era tudo muito diferente. E aí, o que acontece? Falando aqui, as brincadeiras de rua. Esse negócio de celular, de tablet, de computador, isso aí não existia na época, certo? Simplesmente não existia. Essas tecnologias foram inventadas depois. E é uma coisa que a gente agradece muito, o fato da gente ter podido ter a oportunidade de brincar na rua, né? Chegava em casa todo sujo, todo suado, às vezes todo arranhado, né? Porque se machucava, aquele sangue que escorria, enchia de areia, de poeira. O sangue coagulava, né? Aí você rolava na grama, na hora de tomar banho dava aquela coceira da grama, não é verdade? Você rolou na grama. Então tinha tudo. Eu cheguei a chegar em casa sem dente. Quebrei o dente numa brincadeira, né? Mas fazia parte. Agora, eu tinha um videogame. Né? Eu tinha um videogame, um Atari. Alguém? Vocês lembram do Atari? Coloca aí nos comentários se você lembra do Atari. Eu tinha um Atari. Era um videogame bom, era um videogame caro para a época, apesar da gente ser muito pobre, né? Nós conseguimos adquirir o Atari. Tinha várias fitas do Atari, né? Mas você pensa que eu jogava videogame? Eu jogava videogame quando eu ficava doente. Se eu ficasse doente, que o médico disse assim, tem que ficar dentro de casa, não pode sair na rua de jeito nenhum, aí eu ligava o videogame. Aí jogava um pouquinho, daqui a pouco enjoava, sabe o que eu ia fazer? Eu ia para a janela. Eu ficava lá na janela, assim, olhando pela cortina os meus amigos brincarem na rua. Porque o que eu queria era estar brincando na rua. Então a gente não tinha esse negócio de ficar viciado em videogame e nessas outras coisas. E televisão também, né? A gente raramente assistia a televisão. A TV naquela época nem controle remoto não tinha, quando a gente era criança. O controle era a gente. Era a gente, né? O pai mandava ir lá mudar, a gente ia lá mudava o canal. Aquela assim, TV preto e branco, com aquele tec. Ou um botãozinho depois, mas tinha todos os botõezinhos assim. E aí tinha o quê? 4 canais, eu acho, uma coisa assim, né? Pouca variedade. Então a TV não era um atrativo para a gente. E o fato de não ter internet, não ter esse acesso, facilitava que a gente passasse a maior parte do nosso tempo brincando na rua. Essa que era a nossa diversão, né? E aí, claro, a gente tinha também a questão dos livros, né? Eu, particularmente, não sei a Carol, né? Vou deixar ela falar um pouquinho aqui também.
Mas eu, particularmente, tinha um gosto muito grande pela leitura. Então, eu lia muito, muito mesmo, né? O meu tio era sócio lá do Clube do Livro e recebia os livros em casa e ele me emprestava todos eles, que eu não tinha condições de estar comprando o livro. Mas eu lia todos os livros que ele comprava, eu lia todos os livros da biblioteca da escola, né, que eram para a minha idade, enfim. Então, gostava muito de ler também. Então, se você não estava brincando na rua, vamos dizer assim, um dia de chuva, né, que era mais difícil, mais complicado, ficava em casa lendo, né? E bons livros, porque hoje, se você reclama que seu filho não tem o hábito da leitura, ele não tem o gosto da leitura, aí você pensa assim, eu vou começar a dar livros para o meu filho, porque para ver se ele adquire o hábito da leitura. Cuidado ao comprar os livros, porque hoje em dia o que acontece? Todo mundo quer lacrar, e aí os livros estão cheios de ideologias. Você teria que pelo menos ler o livro antes de dar na mão do seu filho. Então tá bem mais complicado, né, Carol? Muito difícil. Como é que era o teu relacionamento com os livros, Carol? Carol? A gente tinha em casa, né? Tínhamos muitos livros. Tinha uma Barça? Tinha, claro que tinha, claro que tinha. Mas a gente frequentava também a biblioteca. A minha mãe, ela era assinante de revista, de gibi, né? Que naquela época a Turma da Mônica não era contaminada, não, assim, não. tanto quanto é hoje, né?